quais peças são necessárias para montar um PC gamer? Primeiro, processador. Começando pelo processador, ele basicamente vai te dizer até onde o seu PC pode chegar. Não adianta você ter a placa de vídeo mais forte do mundo, sendo que o seu processador é ruim. Isso vale também para o resto do seu PC, beleza? Quem comanda tudo é o seu processador, então não economize nele. Existe um tipo de processador para cada pessoa, beleza? Desde aquela pessoa que quer jogar um joguinho leve depois do trabalho, até aquele que quer jogar o dia inteiro, ou fazer live enquanto joga, ou jogar jogos muito pesados, ou até mesmo utilizar programas pesados. E atualmente nós os chamamos de 4/8, 6/12, 8/16 e 12/24. Isso que eu acabei de falar são a quantidade de núcleos e threads dos processadores. Para não ficar muito chato, saiba que quanto mais núcleos e threads, mais forte é o processador. Lembrando que eu estou falando dos mais atuais, porque um processador antigo 6/12 pode ser pior do que o 4/8 mais moderno. Os 4/8 é recomendado para PC de escritório. E sim, os mais atuais conseguem rodar jogos leves como Fortnite, até mesmo acima dos 60 FPS, ou então Valorant, LoL, CSGO, Rainbow Six Siege e etc. Já os 6/12 são os recomendados para montar um PC gamer que fique entre o casual ao competitivo. Isso porque eles te entregam mais de 100 FPS em todos os jogos competitivos, beleza? Na grande maioria dos 6/12, ou seja, os processadores 6/12 mais modernos vão conseguir te entregar mais de 100 FPS em todos os jogos competitivos e 60 FPS em qualquer jogo de história, beleza? Mas eles não são indicados para 240 FPS fixo, beleza? Então se você quer jogar um jogo competitivo a 240 FPS, ele não é indicado, beleza? Porque ele não vai ficar 100% o tempo inteiro a 240 FPS, tá? Por isso ele fica no intermediário. Os processadores 6/12 são considerados intermediários, beleza? Agora indo para os 8/16 e os 12/24, e é claro que você pode encontrar até mesmo processadores um pouco diferentes, beleza? Então, por exemplo, você pode encontrar um processador que tem 10 núcleos e 20 threads, então ele é um 10/20, mas eu não vou adentrar muito nessa parte não, beleza? Os processadores que tem 8 núcleos e 16 threads, eles são mais voltados para o trabalho, beleza? Então, programas que você vai utilizar ali de edição, por exemplo, geralmente o pessoal compra os 8/16 ou os 12/24 para esses trabalhos, beleza? Mas é claro que você consegue jogar com eles também. E bom, esses aqui é basicamente 240 FPS cravado, beleza? Então, dependendo ali do jogo que você for jogar, por exemplo, Fortnite, um Ryzen 7, por exemplo, que um Ryzen 7 5700X, por exemplo, ele é um 8/16 e você consegue sim chegar a 240 FPS no Fortnite, por exemplo, tá? Eu vou deixar o link dos processadores que eu recomendo para cada tipo de pessoa aí na descrição, beleza? E é o seguinte, se tu vai comprar um PC de 2, 3 mil, 5 mil reais, cara, não cometa o erro de só comprar o PC. Como assim? Se você for no site que você está procurando ali e simplesmente finalizar a compra, você perde a chance de receber o cashback do Cuponomia. E sim, se você não sabe o que é o cashback, você recebe uma parte de volta do dinheiro que você gastou. E ao contrário de outros cashback que você compra, recebe o cashback na sua conta e só pode gastar aquele cashback comprando mais produtos, no Cuponomia é diferente. Você simplesmente consegue sacar esse dinheiro para sua conta bancária. Então, sim, é realmente um cashback. Então, mano, não comete o erro de tipo gastar 2, 3, 5 mil reais no PC e não receber o cashback do Cuponomia. E cara, para se cadastrar é bem simples. Você só clica no link da descrição, cria tua conta com o Google e pronto. Literalmente você já tem a sua conta do Cuponomia. E é claro que se você se cadastrar pelo link da descrição, você vai receber um presentinho, né? Você vai receber 5 reais já direto na sua conta, beleza? Então, quando você for fazer as suas compras e for sacar o seu dinheiro, você já vai ter 5 a mais, né? Então não comete o erro de comprar o teu PC e não receber o cashback dele, beleza? Sério, faz agora, é só 2 cliques. Clica no link da descrição, clica para logar com o Google e pronto. Você já tem a sua conta criada, beleza? Logo em seguida vem a placa de vídeo. E isso é bem importante, porque não necessariamente é preciso uma placa de vídeo forte para jogar 240 FPS. Eu vou explicar o porquê, beleza? Mas antes, se você for procurar uma placa de vídeo e ver que os preços estão muito altos, você pode dar um passo atrás, beleza? Recuar um pouquinho, volta lá pro processador e pega uma APU, que é um processador que vem com vídeo integrado dentro dele, beleza? E sim, processador
Processadores com vídeo integrado são mais fracos do que os que não têm esse vídeo, beleza? E o vídeo integrado vai ser mais fraco do que uma placa de vídeo, beleza? Porém, atualmente, os processadores mais modernos com vídeo integrado, como por exemplo o Ryzen 5 4600G e o Ryzen 5 5600G e o Ryzen 7 5700G, tem um vídeo integrado mais forte que muitas placas de vídeo que são vendidas entre 200 a 600 reais. Ou seja, você economiza uma boa grana se você comprar uma APU, caso você não tenha dinheiro para comprar uma placa de vídeo boa, beleza? E sendo bem sincero, até na parte de processamento, esses processadores com vídeo integrado não fazem tão feio assim, beleza? Vou dar um exemplo que é o 5600G. Acho que você já deve ter ouvido falar dele. Eu atualmente estou utilizando o 5600G na minha máquina principal. Então, eu estou utilizando o 5600G. As gameplays de fundo aí que vocês estão vendo é utilizando o Ryzen 5 5600G. Vocês podem perceber que ele não faz feio em questão de FPS e em nenhum jogo. E sobre a parte gráfica do vídeo integrado, eu já fiz vários vídeos mostrando o poder desse carinha, beleza? Então eu vou deixar aí no card, beleza? Para você poder clicar e assistir depois, mas eu te lembro no final, beleza? Depois você clica lá, continua assistindo aqui para você entender mais o que é necessário para montar um PC game. Indo agora para a parte sobre FPS nos jogos, beleza? A placa de vídeo necessariamente não vai te dar mais FPS, beleza? Porém, se você escolher uma placa fraca, ela pode te limitar o seu FPS. Como assim? Ela não dá mais FPS, mas limita ele? Não faz muito sentido, né? Primeiro vamos para o conceito de FPS, beleza? Para ficar mais fácil, eu vou dizer que FPS é foto por segundo, beleza? São fotos por segundo. Sabe aquele desenho que os caras fazem em blocos de nota? Então, quando eles passam várias páginas rapidamente, dá uma sensação de movimento. E isso acontece também no seu monitor e na sua placa de vídeo. Ou seja, 120 FPS são 120 fotos passando na sua tela, dando aquela sensação de fluidez de movimento, beleza? E quanto mais FPS, mais fluida é a imagem. Então agora eu quero que você imagine o quão difícil é desenhar 120 imagens dessa aqui. Dependendo da sua placa de vídeo, ela vai conseguir fazer somente 30 fotos por segundo, desenhar 30 imagens por segundo na sua tela, e por isso ela te limita, beleza? Mas não é ela quem decide quantos FPS vai aparecer na sua tela, e sim o processador. Lembra que eu disse lá atrás que quem vai dizer até onde o teu PC pode chegar é o seu processador? Ele é quem manda 120 FPS para a placa de vídeo e daí ela passa na tua tela, ela vai renderizar na tua tela. Ou seja, o processador manda 120 FPS, a placa desenha a quantidade que ela consegue e fazendo isso você tem a quantidade de FPS que aparece na sua tela, beleza? O teu processador pode mandar 120, mas a tua placa de vídeo pode mandar só 60, por exemplo, pode só aguentar 60 FPS. Então, entendido essa parte aqui da placa de vídeo, como é que você vai escolher a placa certa? Bom, depende do jogo. Jogos competitivos como Valorant não precisa de uma placa de vídeo muito potente, porque você vai jogar com a parte gráfica com tudo no baixo. Aí fica mais leve para a placa de vídeo focar em fotos por segundo, em FPS. Fazendo isso, ela deixa a qualidade de imagem, ou seja, ela não precisa focar em te mostrar a imagem com muita qualidade. Fazendo isso, ela consegue te mostrar mais imagens borradas ou com baixa qualidade do que com alta qualidade. Ou seja, se você coloca os gráficos tudo no baixo, com os gráficos tudo borrado, feio, uma imagem mais leve, a placa de vídeo vai conseguir te entregar muito FPS, muitas fotos por segundo. Agora, se você vai jogar jogos com gráficos pesados, você vai precisar de uma placa de vídeo mais forte, porque em jogos como Red Dead Redemption 2, você precisa de 60 FPS, 60 fotos por segundo, para que o jogo fique liso e uma qualidade de imagem boa, né? Porque é um jogo de história, um jogo bonito, você quer qualidade gráfica e fluidez de imagem, você quer esse equilíbrio. Ou seja, é mais pesado para a placa de vídeo manter esse equilíbrio entre qualidade gráfica, qualidade de imagem e fluidez da imagem, beleza? Então, dependendo da sua placa de vídeo, ela não vai conseguir te entregar 120 imagens em 4K com os gráficos no ultra. Então, você precisa pensar em qual tipo de jogo que você vai jogar. Você vai jogar só jogo competitivo? Você não precisa de uma placa de vídeo tão forte. Você vai jogar mais jogos pesados? Precisa de uma placa de vídeo forte. Bom, aqui eu vou dar umas recomendações, beleza? Que é para jogos leves,
que eu recomendo, por exemplo, placas de vídeo como GTX 1660 Super, GTX 1650, RX 580 de 8 GB e RX 5700 XT, beleza? Para jogos pesados, eu recomendo ali uma RTX 3060 de 12 GB, uma RTX 4060 de 8 GB, uma RX 6600 de 8 GB e ou então uma RX 7600 de 8 GB. Agora vamos para placa-mãe. A placa-mãe tem um papel fundamental que é dar suporte a todas as peças do seu computador. Beleza, já que você já escolheu o seu processador, agora você precisa escolher uma placa-mãe que suporte esse processador. E bom, placas-mães existem desde a mais fraca, que vai dar suporte ao seu processador morrendo, sofrendo, até mesmo a mais forte, que nem vai soar com tudo que você vai colocar nela. Para saber se a sua placa-mãe suporta o seu processador, vá no site da fabricante e procure na parte de suporte, que lá vai te dizer. Mas muita gente se pergunta, eu deveria comprar uma placa-mãe cara, mesmo se uma barata tiver suporte para o meu processador que eu escolhi? Ou seja, você tem uma placa-mãe de entrada que suporta o processador que você escolheu. Vale a pena eu trocar essa placa-mãe baratinha por uma cara? Qual é a vantagem? Bom, a placa-mãe não é só para colocar o processador, né? Tem outras coisas que a gente tem que colocar nela também. E o suporte para outras peças que você quer. Por exemplo, se você quer que o seu processador chegue a 4000 MHz, será mesmo que essa placa-mãe mais baratinha suporta isso? Você tem uma placa de vídeo que suporta o PCI 4.0. O processador também precisa aguentar o 4.0, beleza? Precisa ter suporte a isso para poder funcionar. A sua placa-mãe vai te dar suporte para o 4.0? Será que essa placa-mãe mais baratinha vai ter esse suporte? Ou o seu SSD, que vamos falar um pouquinho mais para frente, ele é de 7500 MB por segundo, por exemplo. Mas se você não tiver o PCI Express 4.0, ele não vai rodar nessa velocidade, entendeu? Porque a sua placa-mãe é mais baratinha. Essa placa-mãe tem quantas entradas para SSD SATA ou HD SATA? É o suficiente para você? Entre outras e outras coisas, beleza? Isso só quem pode dizer é somente você. O que você precisa? Qual é o suporte que você precisa? Precisa de muitas entradas de HD, SSD? Você precisa ter um suporte para um processador mais potente? Você quer fazer overclock? Você quer colocar frequência de memória mais alta? Tudo isso quem vai dizer é você. E se você não sabe muito bem o que é, se você não entende muito bem, você pode ficar nas placas intermediárias, que começam com a letra B, beleza? Então, por exemplo, os mais modernos, as placas mais modernas, você pode utilizar para o lado da Intel a B660 e para a AMD, beleza? Placas mais modernas para AMD, a B650, beleza? Com essas placas-mãe você vai ficar de boa, beleza? Elas têm de tudo um pouco. Caso você ache que vai querer um suporte específico, dá uma pesquisada um pouco mais nessa área de placa-mãe, beleza? Agora vamos para as memórias RAM. Bom, vamos lá. A memória RAM é bem fácil de explicar. O recomendado hoje em dia é 32 GB e o mínimo é 16, tá? Sendo que você deve sempre utilizar dessa forma: 2 pentes de 8 GB para utilizar os 16 GB, beleza? O mínimo de 16, ou então 2 pentes de 16 GB para formar 32 GB, beleza? Agora, sobre a frequência da memória RAM, o indicado hoje é 3200, tá? Para qualquer usuário, tanto faz. Você é gamer ou até mesmo casual, se você quer jogar profissionalmente, ou se você quer fazer live, ou se você só quer abrir ali um PCzinho de escritório, o recomendado é a gente colocar ali para 3200, tá? Porque você vai ter suporte a qualquer coisa, vai ter uma velocidade muito boa para qualquer tipo de tarefa que você vai fazer. Mas é claro que a sua placa-mãe precisa ter suporte a essa frequência. Em algumas placas-mães é necessário fazer um pequeno overclock, nada demais, beleza? Não é nada de outro mundo. E em outras nem isso precisa, beleza? E caso você tenha uma placa-mãe mais forte, você pode simplesmente ativar o XMP, que vai travar 3200 automaticamente, beleza? Em placas-mães mais básicas, talvez você precise fazer um leve overclock. E se você tem uma boa placa-mãe, você pode simplesmente ativar o XMP, que é uma função da placa-mãe, beleza? Da BIOS da placa-mãe, e colocar uma memória de 3600 MHz, beleza? Que vai rodar estável. Acima de 3600, você pode acabar vendo instabilidade em muitos casos, beleza? Então 3600 é o máximo que eu recomendo, beleza? Acima disso, você precisa saber o que você está fazendo, beleza? Então dá uma pesquisada se você quer mais frequência. Agora vamos para o SSD. E sim, SSD e não HD. Para um PC gamer só é recomendado SSD, porque ele é muito mais rápido do que um HD.
E o HD é muito lento, então não serve muito para o cotidiano de muita gente. Bom, aqui envolve espaço e velocidade. Quanto de espaço você precisa? Caso você vá jogar jogos leves, até um SSD SATA de 240 GB serve. Beleza? Então, por exemplo, vai baixar ali só um Valorant para jogar, 240 GB já é o suficiente. Agora, se você quer jogar jogos grandes e pesados, 1 TB é o indicado. Você quer fazer uma mistura, quer jogar jogos leves e quer jogar um pouquinho de jogos pesados, 500 GB já é suficiente para você fazer essa mistura, beleza? E velocidade, que escolher? Se você quer velocidade, você vai pegar um SSD M.2 com a velocidade que você quer. Claro que é necessário ver se a sua placa-mãe tem suporte a isso ou não. Agora, por último, mas não menos importante, a fonte. Amigão, se você escolher a fonte errado, senta e chora, porque o teu PC pode simplesmente papocar. E isso é muito sério, de verdade. Fuja de fonte cinza, podre, sem marca. Fuja de fontes com chave seletora de 110 ou 220 volts. E foque em fontes que tenham selo 80 Plus, 80 Plus. E pegue fontes de marca conhecida. Agora, sobre quantos watts você vai precisar, né? Quantos watts você vai precisar? Depende de todas as outras peças do seu computador. Por isso, ela é a última que você tem que escolher, mas ela não é a menos importante. A fonte pode até mesmo te dar mais desempenho em alguns casos, beleza? Mas isso aí é outra história. Para vocês não ficarem perdidos, fontes para PC de entrada, eu sugiro 500 watts, beleza? 500 watts ali para você utilizar um PCzinho ali de entrada. Para PCs intermediários, 650 watts, e acima disso, pesquise bem, porque você vai estar gastando muito dinheiro, né? Provavelmente se você acha que se você vai comprar um PC muito caro, você tem que pesquisar bem sobre a sua fonte que vai escolher, beleza? Mas para dar um exemplo, eu sugiro 800 watts ou 850, beleza? Pronto, você já pode ligar o seu PC e tudo certo, né? Tá, beleza. Você vai ficar com o PC apoiado em cima da placa-mãe, né? Da caixa da placa-mãe, mas ele vai funcionar, beleza? Ele vai estar funfando ali. Tá, beleza. Vamos lá. Gabinete. Gabinete é bom você pegar de acordo com o espaço que você tem aí no seu quarto. Se você tiver muito espaço, pega um gabinete grande. Se você não tem um espaço muito grande, pega um gabinete menorzinho. E aí é que vem outras coisas, tá? Você tem que se ligar. O tamanho das outras peças que você escolheu anteriormente. Eu não vou muito me adentrar nisso, beleza? Mas no geral, gabinetes mid-tower cabem 90% das peças do mercado, beleza? Então se você escolher qualquer uma das peças aí anteriores aí, escolhi essa, provavelmente em um gabinete mid-tower vai caber elas, beleza? Vai entrar tudo certinho ali de boa. Se você quer algo maior ou menor, pesquise bem sobre isso, beleza? Sobre peças menores para mini PCs, esse tipo de coisa. Ou então se você quer montar um PCzão grandão, mano, pesquisa sobre isso também, beleza? E para finalizar, fãs para o seu gabinete. As fãs somente é para dar um brilho ali a mais, beleza? E é claro que também tem uma função um pouco mais importante, que é resfriar o seu PC. Então, dependendo das peças ali que você escolher, geralmente a gente indica que você coloque 2 fãs ali no teto e uma fã traseira. Sinceramente, só a fã traseira é a mais importante para tirar o ar do teu gabinete, beleza? Então, o mínimo ali que eu recomendo para você, vai comprar um gabinete, pelo menos pegar a fã traseira, tá? E é isso, dá um like aí, se inscreve, deu trabalho pra cacete fazer isso, mas é isso e valeu, falou.